Olá, e a gente chega a esta que é a última edição do mês de março, edição essa que completa aí essa sequência de edições do Com a Palavra, seu programa, seu debate na plataforma aqui de ideias, de política, em que essas edições foram integralmente dedicadas às mulheres. A gente está tentando manter aí essa escritazinha, já tem uns 2 anos, vamos tentar manter enquanto estivermos com a palavra aqui na plataforma, de sempre o mês de março ter todas as edições do Com a Palavra dedicadas a entrevistadas, a receber entrevistadas que tem, né, sua carreira política, que tem muito o que dizer de política também, mas sobretudo pela condição feminina, de quem, como a gente sempre costuma dizer, tem muito o que ouvir, do que questionar e sobretudo aprender. E para esta edição de encerramento, né, da programação de março, nossa entrevistada é a presidente do Diretório Municipal do PSDB, que foi candidata a uma vaga de deputada federal por Alagoas em 2022. Temos o prazer de receber nesta edição Maria Tavares Ferro. Bem-vinda. Obrigada, Felipe. Sempre uma honra para mim estar aqui com vocês, num portal que sempre me deixou muito tranquila para falar o que a gente pensa, né? Isso é muito importante. Quando eu venho dar uma entrevista, eu sempre penso, será que alguém vai me brifar antes? Ou será que eu vou poder falar o que eu quero? E eu sou desse perfil, né? O meu público espera muito isso de mim, e aqui eu fico muito à vontade, né, para conversar com você, por ter essa liberdade aqui no seu programa. Fico muito lisonjeada de estar aqui participando junto ao Portal Acta, que é um portal já de sucesso, né, aqui na nossa região, que muita gente tem uma audiência incrível e muita gente me fala, eu vi você lá no portal, segunda vez que estamos aqui, estou muito feliz de voltar e quero parabenizar essa iniciativa de, no mês de março, trazer mulheres. A gente realmente precisa desse apoio, precisa dessa conscientização ainda, mas espero que no futuro a gente não precise falar sobre isso, né? Que seja uma coisa mais tranquila, uma coisa mais à vontade e que a gente não tenha tanta diferenciação entre os sexos. Ficamos muito lisonjeados, obrigado pelas palavras. E para começar, a propósito justamente disso, a entrevistada já deu o tom, já deu o gancho para a primeira pergunta que eu iria fazer. Olha só a sintonia. Mês de março para ti, mês de março para Maria Tavares Ferro. É aquela pergunta chavão, é de se comemorar, não teria o que, mais qual a reflexão que você faria acerca da data? Eu acho que é muito válido essa lembrança de um mês dedicado às mulheres. Acho que qualquer política pública que se venha aplicar em benefício das mulheres é importante. A gente tem ainda, infelizmente, uma distinção entre os sexos. Eu já passei por distinção dentro do meu local de trabalho, né? Eu já descobri que eu ganhava um valor inferior a um homem e exercendo a mesma atividade, enfim, com todas as atribuições iguais, né? Inclusive, eu ingressei judicialmente pedindo a equiparação salarial e ganhei, isso já aconteceu comigo, já faz uns 20 anos isso. E, infelizmente, a gente ainda sofre esse tipo de separação. Eu acho que é válido, né? Não é um mimimi, não é. Né? Muitas e muitas mulheres ainda sofrem. A gente, vendo televisão hoje em dia, a gente vê diariamente mulheres sendo violentadas, mulheres passando por situações que não deveriam passar em função exclusivamente do sexo. Não é o meu anseio que haja essa distinção, pelo contrário, eu queria que todos realmente fossem tratados com igualdade, mas infelizmente não é o que acontece e infelizmente a gente precisa de políticas públicas que privilegiem e que tratem as mulheres de forma diferenciada, porque a sociedade ainda não evoluiu ao ponto de a gente ter a igualdade entre os sexos. E a propósito também disso,
você citou um dos aspectos, eu acrescentaria. O que seria, na tua opinião, o foco? O que mereceria, ou deveria merecer, obviamente que são tantas as questões, mas para deixar a pergunta um pouquinho mais difícil, uma que seria essa questão da equidade, a valorização do trabalho, o combate ao assédio, o combate à violência doméstica, o combate ao feminicídio, assédio no local de trabalho, transporte público, área de diversão. O que seria, na tua opinião, um foco que deveria merecer mais atenção para combater, para discutir? É difícil priorizar, porque eu acho que tudo tem o seu... Problema, eu acho que tudo tem a sua peculiaridade que precisa de uma atenção e de uma cautela maior. Mas eu acho que a violência choca demais. Você vê mulheres sendo violentadas por companheiros, por pessoas que deviam protegê-la e estão machucando. Assim, para mim é o que mais me choca atualmente, é ver violência contra a mulher. Eu acho que é um ponto que todas as políticas públicas deveriam ser voltadas para tentar salvar essas vidas dessas mulheres que estão sofrendo. Eu acho que deve ter muitas assistindo a gente com medo, né? Inclusive, recentemente, eu fui fazer um cadastro para entrar num prédio, num apartamento que eu comprei lá embaixo. E a empresa que estava cadastrando o meu dedo na digital falou: agora você vai digitar um dedo, você vai escolher um dedo para ser o botão de pânico. Se você tiver em uma situação de perigo e vier até a portaria, você vai botar esse dedo para que você avise a portaria que você está em pânico. Então, assim... Está correndo um perigo iminente. Que aí já é um sinal de alerta. Eu nunca tinha pensado nisso e para mim foi uma surpresa. Eu cadastrei o dedo do pânico e é um detalhe que pode fazer uma diferença numa hora de um assalto ali, de alguém querendo entrar no prédio junto, enfim, N situações. Recentemente eu estive em Florianópolis, fui até uma casa de comédia, de show, e no banheiro tinha: se você estiver em situação de risco, peça o drink tal, que esse é o código do pânico para o garçom lhe ajudar. Então, olha, que existem vários tipos de iniciativas que podem salvar a vida mesmo de uma mulher. Para a gente pode ser uma coisa: isso é ridículo, isso nunca ninguém vai passar. Mas eu sei que tem mulheres todos os dias que sofrem, né, e que podem realmente necessitar de um detalhe como esse que pode salvar a vida dela. A propósito disso, me remete à memória uma iniciativa de estudantes de uma instituição pública aqui de Alagoas, no IFAL, que elas desenvolveram, estudantes de química, do curso de química, desenvolveram um componente, uma reação química que, na presença de uma das substâncias usadas como entorpecente para a mulher, o copo muda de cor. E aí é um desses avisos para que, se ela receber ou alguém colocar alguma bebida com esse componente que vai dopar a mulher, o copo automaticamente muda de cor. Está aí uma boa iniciativa. E tão interessante que eu até pediria um drink que, se a pessoa pedir, todo mundo na casa... Isso, já o garçom já fica em alerta. Isso estava um folder no banheiro feminino. Então, é um lugar onde os homens não têm acesso, né? Então, já existia um código ali que você pode chamar o garçom e pedir tal drink, que ele já vai entender que você está numa situação de perigo e que você precisa de ajuda ali, e a gente vai lhe ajudar. Fique tranquila, que a gente vai lhe ajudar. Eu acho que são iniciativas... Perdão pela interrupção, desculpe, é uma marca do com a palavra, viu? Está aí, estabelecimentos aqui de Alagoas, a dica interessante trazida aí já pela nossa entrevistada. Perdão pela interrupção, você tinha... Sem problema. Eu acho que são pequenos gestos, mas eu acho que o que mais importa num momento como esse é todo mundo que está ao redor não ser omisso, não ficar assistindo aquilo. Eu vejo hoje muito, a gente está na sociedade da filmagem. Você vê alguém sendo agredido, antes de você ir defender a pessoa, você está lá filmando a agressão. Então,
Eu acho que a conscientização de que a gente precisa ter uma sociedade autorregulável, digamos assim. Em que haja mais empatia. Eu acho que isso que é o ponto de virada. É não ser omisso diante de uma situação que qualquer um de nós podemos estar na hora e presenciar e ser omisso. Não dá para ser omisso. Aquele ditado, em briga de marido e mulher, não se mete a colher, não pode vigorar de jeito nenhum. A gente tem que agir o tempo inteiro, não pode deixar passar. E também, para incrementar um pouquinho a discussão, para pressionar um pouquinho nosso entrevistado aqui, com todo respeito, e quando, por exemplo, que me ocorre também essa questão, quando, por exemplo, essa afronta vem das próprias instituições que deveriam prestar apoio. Me refiro a alguns dos casos que chegaram ao âmbito judicial e lá, integrantes do Ministério Público, integrantes do Judiciário, reforçaram todo esse aparato, digamos assim, que beneficia o homem. Isso deixa mais indignado, deixa com a ideia de que é muito o que fazer, chega a deixar até com aquela ideia eu vou desistir dessa minha militância, dessa minha luta. Como é que a luta feminina realmente uma escalada, né? É muito difícil, é uma ladeira íngreme mesmo. E eu vejo hoje, eu sofri uma violência, posso até contar aqui, porque é um processo público, eu sofri uma ameaça do diretor do Teatro Deodoro. Ele mandou uma mensagem privada na minha rede social, porque eu emiti uma opinião na época da pandemia contra um edital da Meline, da Secretária de Cultura. Eu emiti uma opinião contrária, achando que o dinheiro que eles iam gastar seria melhor utilizado na saúde. Na época estava morrendo muita gente de Covid. E ele mandou uma ameaça no meu privado. Eu entrei com um processo. E quando eu cheguei na delegacia, Felipe, era uma mulher, a delegada. E isso me deixou numa situação muito confortável, por ser uma mulher, me recepcionando, me ouvindo e me compreendendo por inteiro o que é que eu estava vivendo naquele momento. Então, acho que só o fato de ser uma mulher, de estar ali amparando, tanto no Ministério Público, quanto no Poder Judiciário, quanto nas delegacias, isso já ameniza um pouco essa questão que você está levantando. Então, é sempre importante que tenham mulheres presentes nesses momentos, para que elas, com certeza, vão ter mais empatia com a situação. A gente vai para um intervalo, retorna já já. Hoje vamos contar como a Braskem está contribuindo com as obras de mobilidade urbana que vão dar fluidez ao trânsito e mais segurança para pedestres e ciclistas. Mais de 33 quilômetros de ruas e avenidas estão sendo recuperadas ou construídas, além de ciclovias, semáforos inteligentes, monitoramento de trânsito e melhoria na acessibilidade. Esse pacote de obras é planejado pelo município e executado por empresas especializadas com a fiscalização do poder público. As intervenções estão previstas no termo de acordo socioambiental, que trata das ações para os bairros que estão recebendo moradores das áreas desocupadas e para o Pinheiro, Bebedouro, Mutange, Bom Parto e Farol. Com um orçamento de 360 bilhões de reais custeado pela Braskem, as obras já começaram e devem durar cerca de 3 anos e meio. Quer saber mais? Acesse braskem.com.br/Alagoas. E a gente volta com este segundo bloco desta última edição do Com a Palavra, dedicado às mulheres, a última edição do mês de março. Como a gente falou, a gente está procurando realmente manter essa escrita, essa tradiçãozinha de dedicar as edições do Com a Palavra no mês de março a termos apenas entrevistadas mulheres aqui. A nossa entrevistada, quem desde já agradecemos mais uma vez, a
presidente do Diretório Municipal do PSDB em Alagoas e foi candidata a deputada federal em 2022, Maria Tavares Ferro. E a propósito disso, eleições, né, é uma repercussão que a gente tem dado com várias pessoas. Experiências que ficaram de 2022. Experiências pessoais, experiências políticas também, até eventualmente episódios, o que ficou da corrida para ao Congresso. Olha, em 2022, para mim, foi uma experiência muito traumatizante, eu diria. A palavra não é muito boa, não. De todas as eleições que eu disputei 2018, 2020 e 2022, a de 2022 certamente foi a pior delas em todos os aspectos. Para mim, a eleição de 2022 foi um retrocesso do que a gente vinha tendo nas eleições anteriores. E eu atribuo hoje, fazendo uma análise não científica, mas uma análise pessoal minha, que o orçamento secreto deu a toada da eleição. E, infelizmente, é uma toada muito pior do que o que a gente tinha de projeção. Ao invés de a gente ter enveredado por um caminho melhor, a gente dobrou a esquina e retrocedeu completamente. Então, no caso, em Alagoas, especificamente, nós não temos mais nenhuma mulher representante na Câmara Federal. E isso era muito claro durante o período eleitoral, que as escolhas dos eleitos estavam na mão de quem detinha o orçamento secreto, o famoso orçamento secreto, que acabou ditando todas as regras do jogo e não teve espaço para ninguém, nem ideias, nem pensamento, nem nada. O que ganhou a eleição em 2022, e para mim que disputo uma eleição de forma limpa, para mim foi muito traumático disputar, porque assim, o fundo eleitoral já era uma grande barreira. E o orçamento secreto triplicou, quadruplicou essa barreira. Para candidatos como eu, realmente não teve nenhum sucesso. E eu faço uma análise, não só minha em Alagoas, mas também em todo o Brasil, de amigos de renovação política que conheço, inclusive pessoas que tinham sido eleitas em 2018 e que vinham fazendo um excelente trabalho durante esses 4 anos, perderam a eleição de 2022. Eu posso citar vários exemplos aqui, e que me deixou muito chocada, assim, porque em Alagoas eu ainda espero, no Nordeste por inteiro eu ainda espero esse retrocesso, mas no Sul, no Sudeste, eu realmente fiquei muito chocada em ver pessoas boas, pessoas que estavam ali dispostas a fazer uma política nova, real, para a população, com ideias, e que já vinham fazendo um trabalho, foram cortadas, eliminadas pelo povo, que estava naquela bipolaridade mesmo, né? A gente estava vivendo um pastoril em relação à eleição presidencial, afetou as proporcionais, esse pastoril, e o orçamento secreto acabou com qualquer expectativa de voto limpo, de voto consciente, enfim, para mim foi muito triste. E o que consolidou em termos de conjuntura, vamos nos ater inicialmente à conjuntura estadual, o que consolidou? Um elemento, por exemplo, que me parece claro, consolidado, é essa questão da hegemonia do MDB como partido presente, hegemônico mesmo, aqui em Alagoas. A presença e hegemonia também da principal liderança, principal cacique, senador Renan Calheiros. Você diria que segue nesse sentido? Renan Calheiros é virtualmente imbatível na política de Alagoas nesse momento? Acredito que quem tiver o poder aquisitivo maior segue imbatível. E nesse caso, em Alagoas, é Renan Calheiros. Eu acho que ele continuará reinando. A população não consegue se livrar dessas amarras, não consegue entender que ele faz o jogo para se beneficiar e não para beneficiar a população. E acho que o povo alagoano nem tem culpa disso, sabe? O povo alagoano até sonha
com um futuro melhor, mas ele não consegue se livrar dessas amarras, porque realmente é muito difícil a vida do alagoano, é muito difícil o dia a dia. Eu fui até os interiores em Alagoas, eu vi com meus próprios olhos o quanto é difícil viver num lugar onde não tem absolutamente nada à disposição, não tem escola, não tem saúde, não tem nada. E chegar num momento eleitoral como esse, e você não vendeu o voto. Infelizmente, eu acho que continua a hegemonia dos calheiros aqui. Eles sabiamente sabem controlar. Não é à toa que eles estão no poder, e têm muito poder, não é à toa. Eles têm toda uma competência para estar lá. Competência que eu não sei se é positiva ou negativa, mas que tem know-how e conseguem se manter porque tem uma viabilidade financeira por trás, tem uma estrutura por trás, tem uma boa equipe por trás e tem gente até muito boa no governo deles que se submete a fazer os caprichos do que os calheiros querem. Então, fica difícil para a população. Agora, do ponto de vista partidário, né, no que pesa para se configurar essa situação, essa conjuntura que tu defines aí, a questão do MDB, do quanto o MDB está se consolidando, do quanto o MDB, né, teve, por exemplo, coisas que vários entrevistados colocaram aqui ao longo desse tempo, fica à vontade. Mas, você fala a questão partidária, veja, esses prefeitos que estão se filiando ao MDB, eles estão se filiando ao MDB não é porque é o MDB, podia ser qualquer um outro, é por causa do suporte financeiro que eles têm à disposição quando se filiam ao MDB. Convenhamos, ninguém aqui é menino. Ninguém acha aqui que o prefeito da cidade e tal, não vou nem falar o nome da cidade, que recentemente se filiou porque achou o MDB bonitinho, porque achou que a ideologia do MDB se compatibiliza com o que ele pensa, que é a ideologia do MDB que vai fazer a cidade melhorar. Não, ele se filiou porque ele vai ter acesso a uma quantidade de dinheiro que vai manter ele no poder daqui a 2 anos, na eleição daqui a 2 anos. Então, assim... do que 2 anos, não, no ano que vem já, né, a eleição. Então, assim, não é o MDB. Quando você fala MDB, aí eu fico imaginando que a gente está na Alice no País das Maravilhas, mas não é o MDB. Né? É a viabilidade que o nosso governo vai proporcionar a essas cidades, né, através dos recursos públicos, que a população não consegue entender, essa palavra público, ela não consegue entender, porque ela acha que o dinheiro vem do bolso do governador, né? Não, porque o governador mandou 2 milhões de reais para a minha cidade. É uma abstração. Público no Brasil continua sendo uma abstração. Ele não consegue entender que o dinheiro é dele mesmo, né? E que não foi dinheiro, não saiu do bolso do Paulo Dantas, né? Na cabeça das pessoas, né? Então, fica difícil, fica muito difícil. E ainda falando eleitoralmente e do ponto de vista mais especificamente partidário, como um elemento, como uma ferramenta para chegar até aí. O que fazer? O que partidos podem fazer? Partidos pequenos e aí remeto, no caso, ao PSDB, partidos com um respaldo, uma história, um nome, né? Mas que, no entanto, convenhamos também, não está com o nível de representatividade, não está com o nível de presença, cujo nome é correspondente ao nome, correspondente à história que tem. Para você ver como foi bizarra a eleição em 2022. A gente tinha o deputado Pedro Vilela, pelo PSDB, deputado federal, que, ranqueado no ranking dos políticos, ele estava entre os 10 melhores deputados do Brasil. Então, se você tem 513 deputados e você tem um deputado no seu estado que está entre os 10 melhores, e esse deputado tem uma votação irrisória para o trabalho dele, né? Em comparação ao trabalho dele, para você ver o quanto é confuso
um pleito eleitoral como esse de 2022. O PSDB realmente, em Alagoas, não está nas melhores condições, já esteve muito melhor, mas o PSDB é um partido que tem muita força nacionalmente, ele tem muita tradição, né? Hoje nós temos o Eduardo Leite, que é o governador do estado do Rio Grande do Sul, como presidente do PSDB, temos a Raquel aqui em Pernambuco, governadora de Pernambuco, também do PSDB, e eu acho que está chegando uma galera nova, jovem, com um pensamento diferente e que pode se aproveitar desse capital político e tradicional que o PSDB tem para tentar reerguer esse partido. Semana passada, um jovem, estudante de medicina daqui, me procurou. Eu tenho várias pessoas que me procuram quando querem ser candidatos para fazer a boa política. Me tem como referência de boa política em Alagoas. Assim, eu quero entrar na política, com quem eu vou falar? Então, se você quer entrar daquele jeitinho, né, comprando voto, vão procurar lá o lado do MDB. Mas muita gente vem me procurar dizendo: Maria, eu gostei tanto da forma de política que você faz, eu queria tanto fazer do mesmo jeito. E aí, um estudante de medicina do 4º ano, jovem, deve ter uns 23 anos de idade, me procurou, é até filho de uma grande amiga minha, me procurou e disse assim: eu queria ser candidato. Eu levei até um susto, assim, porque o menino está fazendo medicina praticamente médico. Ele disse: eu quero ser candidato ano que vem e quero ir para o PSDB. Eu me identifico com o PSDB, acho que o PSDB é o partido que eu estaria mais confortável de estar lá. Então, assim, o PSDB, ele continua tendo essa força uma referência referencial mesmo. Ele continua tendo e ele, a qualquer momento, ele pode ressurgir. Aqui eu tenho a primeira suplência de vereadora, aqui em Maceió, né? Posso assumir o mandato a qualquer momento e a gente vai tentar reorganizar o partido. Não sei como é que vai ser, né? O futuro a Deus pertence, mas existe essa possibilidade por conta dessa força tradicional que o PSDB ainda tem, né? A gente tem aqui o Theo Vilela, que é uma grande força política, continua tendo capital político, tanto aqui no estado de Alagoas quanto em Brasília. Ele é uma pessoa referência de política, nacionalmente falando, e que é do PSDB, e que é da casa do PSDB. E a propósito dessa menção que Maria Tavares acabou de fazer, futuro, a gente toca sobre isso no próximo bloco. Hoje vamos contar como a Braskem está contribuindo com as obras de mobilidade urbana que vão dar fluidez ao trânsito e mais segurança para pedestres e ciclistas. Mais de 33 quilômetros de ruas e avenidas estão sendo recuperadas ou construídas, além de ciclovias, semáforos inteligentes, monitoramento de trânsito e melhoria na acessibilidade. Esse pacote de obras é planejado pelo município e executado por empresas especializadas com a fiscalização do poder público. As intervenções estão previstas no termo de acordo socioambiental, que trata das ações para os bairros que estão recebendo moradores das áreas desocupadas e para o Pinheiro, Bebedouro, Mutange, Bom Parto e Farol. Com um orçamento de 360 bilhões de reais custeado pela Braskem, as obras já começaram e devem durar cerca de 3 anos e meio. Quer saber mais? Acesse braskem.com.br/Alagoas. E a gente volta com este terceiro e último bloco. A gente sempre costuma colocar isso, né? Quando a entrevista está rendendo. E felizmente a gente tem colocado em todas as entrevistas, porque todas, felizmente, têm rendido sim. Não mérito deste que vos fala, méritos das entrevistadas, felizmente. E como a gente sempre costuma destacar também, tudo isso por respeito a você. E como a gente falou, né? Projeções para futuro. Futuro em política chama-se 2024, eleições municipais. A despeito do que foi colocado no bloco anterior,
dessa impressão negativa que ficou de 2022, há perspectiva de termos novamente Maria Tavares voltando a uma campanha eleitoral agora em 2024? Não, Felipe, você bem direta. Não. Eu participei de 3 eleições e aprendi muito. A gente aprende muito, né? Participar. Todo mundo que vem falar comigo, isso, aquilo, eu falo, seja candidato. Depois a gente conversa, né? Então, assim, eu participei de 3 pleitos eleitorais, 3 pleitos que foram totalmente distintos um do outro. E aprendi muita coisa durante esse período. E a minha avaliação hoje é que eu não devo ser candidata na próxima eleição. Por que não? Eu me sinto hoje no dever de contribuir dentro do cenário político, talvez ajudando uma outra pessoa como candidato, mas não mais eu, não mais a minha imagem. Mas, Maria, a política é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, né? Muita gente me fala isso. Inclusive já disseram, aí vamos puxar um pouquinho a brasa para a sardinha aqui do Com a Palavra, já disseram isso no Com a Palavra também. Pois é, já me fizeram esse alerta. Mas a minha questão aqui, por ser mulher, eu vou lhe dizer, há uma particularidade. A gente deixa a vida da gente de lado para ser candidato. E eu deixei já por 3 vezes a minha vida. Deixei a advocacia, deixei minha família, deixei meus amigos, deixei tudo. E é muito difícil você não ter nenhum espaço para mostrar um trabalho e você ser candidato. Então, assim, eu acredito que existe gente boa, que quer fazer uma política boa e que eu posso ajudar essas pessoas, mas eu não tenho mais força para abandonar tudo que eu abandonei, deixar para trás e novamente ser candidata. O jogo pode mudar caso eu, por exemplo, venha assumir o meu mandato, né? Se eventualmente, e aí eu posso ter uma estrutura para ser candidata. Mas nas condições atuais em que eu me encontro, a minha avaliação é ajudar alguém que tenha essa possibilidade e que queira fazer a política que eu acredito, e aí sim eu acho que eu posso dar continuidade à minha, aspas, carreira política, nessa coadjuvância, mas não mais como um protagonista, como um candidato. Para mim, acho que foi suficiente. Para esgotar um pouquinho mais, espremer um pouquinho mais a pergunta, assim, perspectivas. Primeiro, de assumir esse mandato, sair da condição de suplente para a titularidade. A perspectiva a gente poderia estabelecer numericamente enquanto... Política é como nuvens, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Existe essa possibilidade porque eu sou primeira suplente e a qualquer momento, né, existe uma viabilidade para isso, mas é um jogo de xadrez. Por outro lado, mexe uma peça aqui e desmonta o jogo todo do outro lado. Então, eu diria que equitativamente é 50-50. Pode acontecer, como também pode não acontecer por conta dessa dificuldade de mexer as peças do jogo político. Eu já fiquei sabendo, e aí vem a bomba, eu já fiquei sabendo que a Câmara Municipal de Maceió não me quer lá, nenhum integrante da Câmara está me querendo por lá. Então, assim, já chegou até mim esse recado, né, que eles não estão felizes com essa possibilidade. Então, já é uma peça do jogo que não consegue se movimentar. E aí vamos aguardar, né? Para ver o que acontece. Ou seja, mas aí nesse caso, em havendo essa perspectiva, é algo previsto em lei. Sim, não. Eu sou a suplente e não há força que resista a isso. Mas que eles estão contentes, eu já soube que não estão, né? Não me querem lá. Olha. Eu queria até aproveitar e mandar um beijo para os nossos vereadores, tá? Dizer que eu estou aqui viva e um salve a todos eles. Muito bem, tá aí, o espaço é todo teu. E em relação
a outra perspectiva, a outra conjuntura política. Irrecorrível, é peremptória em não havendo a assunção do cargo. Não Sim. vou de jeito nenhum, é a tua posição, pode ser flexível mais tarde. Hoje eu diria que não há a menor possibilidade. Hoje eu diria que não há a menor possibilidade. É isso que eu estou lhe explicando. Eu aprendi muito. É uma vivência, é um crescimento. Eu acho que eu estou aqui sendo entrevistada por você hoje, graças ao que eu vivi nas minhas últimas 3 campanhas. Senão, não estaria aqui. Então, tudo para mim é um aprendizado, enfim. Mas eu não vou dar continuidade porque eu tenho que dar continuidade à minha vida privada. Estou mudando meu escritório, estou cuidando das minhas coisas, da minha família, dos meus filhos, que sentem muito. Toda vez que eu sou candidata, eu abandono os meus filhos. Não tem como você dar conta. Né? Muita gente me pergunta, como é que você dá conta? Eu falo, não dou conta. Eu não dou conta. Na verdade, eu tenho que abandonar. E alguém tem que assumir o meu papel durante esse período. Conjuntura nacional. A gente acabou de ver, infelizmente, essa semana, nesse dia que a gente está gravando essa edição do Com a Palavra, um dia após a tragédia que ocorreu lá na escola estadual em São Paulo. E alguns analistas já colocam, isso é reflexo do discurso de ódio que ainda permanece. Um discurso de ódio que não é novidade para ninguém, associado ao legado, entre aspas, por assim dizer, do bolsonarismo. Como mudar isso? Como mulher mudar isso? Como a condição feminina contribuir para se mudar essa situação? Para mim só tem uma saída, que chama educação. Investimento em educação. Não tem para onde. E é até bizarro falar isso, né? Que a gente vê a violência contra uma professora. Perfeito, né? Então... É uma coisa totalmente esdrúxula, né? A saída é a educação e a violência é justamente contra uma professora. Eu não vejo outra saída e acho que o discurso de ódio, como você bem citou, vem do bolsonarismo, mas vem também em resposta a um outro discurso. Então, a gente vive ciclicamente, de 4 em 4 anos, um discurso refletindo no outro, que reflete no outro, e as pessoas não quebram esse ciclo, não param para raciocinar, fazer um simples raciocínio de que a gente não pode viver no extremo e no outro, que a gente tem que viver no meio do caminho, seguindo em frente. É muito triste. Eu conheço pessoas que são totalmente cegas para um lado e totalmente cegas para o outro. Né? E esse discurso do meio não é um discurso que cola, não é um discurso bonito. Não foi nessa eleição. Quem estava entristecido com ambos os lados acabou sendo apagado, sendo massacrado pelos polos. Né? A gente viveu uma eleição realmente polarizada, mas a saída é educação. O que me faz me conter é educação. Eu vivi já muitos momentos de raiva dentro da política. E o que me conteve foi a minha educação. É o braço maior que me segura. Então, se a gente não investir em educação, e não é esse investimento falacioso, é um investimento real. A gente precisa de políticas públicas reais. Não é de oba-oba. A gente precisa olhar para as escolas, para a nossa educação. É muito triste. E a educação social, que eu falo de forma geral. Tem algumas postagens da Prefeitura de Maceió que eu gosto muito, que são postagens educativas. Postagens, por exemplo, vocês já devem ter visto, dizendo que tirou um sofá de dentro de um rio. Mostrando à população, olha, você não pode jogar o plástico, enfim, qualquer coisa na rua. Eu acho que é esse tipo de conscientização, não é só educação que eu falo no sentido estrito sensu, mas no sentido lato mesmo. A gente precisa ter uma educação
geral, para que as pessoas tenham uma oportunidade de raciocinar, de pensar e de seguir um caminho que não prejudique o outro, que respeite a liberdade do outro, né? Às vezes as pessoas querem impor seus desejos, deixa a intimidade das pessoas, deixa as pessoas viverem a vida com mais tranquilidade e com mais liberdade. Por que não deixa? Porque querer impor um modelo, um padrão de comportamento para todos nós. E quando se vê que uma aposta política da manutenção do grupo ideológico que seria defensor para a manutenção do status quo daquele momento lá, daquele governo que levou a tudo isso, é uma mulher. Me refiro à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que está sendo colocada, foi citada aí pelo partido, pelo PL, como uma pretensa, uma suposta, né, uma aposta do partido para uma futura candidatura, para alguém que levaria o legado Bolsonaro adiante. Eu acho que cada um é cada um. Eu não julgo o pai pelo filho, o marido pela esposa, eu não faço essa correlação. Como uma onda no mar. Nada do que foi será, de novo de um jeito que já foi um dia. Então, a gente tem um futuro que pode até nos surpreender. Não acredito nessa surpresa positiva. Acredito que pode dar continuidade a um legado ruim. O que hoje eu almejo como cidadã é que realmente surja uma nova liderança política que venha a fazer uma política de coalizão com a população, não é com os deputados e senadores. É uma política que venha unir o Brasil, porque nós, brasileiros, somos pessoas de união. Nós não somos um povo de repartição. Me assusta muito ver esse nível de agressão, às vezes até dentro da casa, né? Um é bolsonarista, outro é lulista, enfim. Mas nós não somos esse povo. Somos um povo de união, de comemoração, de um povo alegre. Então, eu acho que pode sim surgir essa liderança política que venha a ter esse viés que pode levar a gente para um caminho totalmente diferente do que a gente viveu, do que a gente está vivendo, né? E um caminho que vá galgar algo melhor para todo mundo. Presidente do Diretório Municipal do PSDB em Maceió, candidata nas últimas eleições, e alguém que, pelas ideias, pela postura, pela militância, como demonstrou aqui mais uma vez, tem seu lugar garantido e já consolidado como uma voz na política alagoana, o que nos alegra e muito. Maria Tavares Ferro, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigada, Felipe. É sempre um prazer estar aqui com vocês, não é nenhum sacrifício. E muito obrigado pelo espaço para essas mulheres, essa consciência, volto a repetir, é muito importante, faz toda a diferença na vida da gente e que mais mulheres possam se unir. A gente não pode nunca estar separada, a gente não pode nunca estar pensando em divisão. Aqui deve prevalecer união sempre. Muito obrigada. Eu que agradeço. E a gente vai ficando por aqui. E, como sempre, deixando para refletir, né? Esse referente ao encerramento, né, desse projeto aí, dessa iniciativa da pauta, do Com a Palavra, e mencionando uma época aí, final de março, abril, março, quando havia, na década de 60, o torneio Rio-São Paulo, quando lá atrás, na época, veja só, era um cronista esportivo que propôs o que depois ficou sendo conhecido como gol de placa. Depois eu conto essa história direito. Joelmir Betting, saudoso Joelmir Betting, que final do ano passado fez 10 anos que nos deixou e que se consolidou recentemente, né, como um analista, um jornalista, sobretudo analista político. Ele que era sociólogo, foi da turma, entre outros, de Ruth Cardoso.
E numa das colunas que ele tinha no jornal O Globo, colocava sempre lá uma epígrafe. Essa daí eu fiz questão de decorar. Pois é uma menção à cultura germânica, que diz mais ou menos assim: Alles hat ein Ende. Estou falando sério, certo, professor Guido? Alles hat ein Ende. Nur die Wurz hat Schweig. Tudo tem um fim. Só a salsicha é que tem dois. Até.